Fala pessoal, beleza? Meu nome é Valdir Ali Santos e você está no Papo de Autor Entrevista, onde os autores compartilham experiências e opiniões. A literatura fantástica está saturada do folclore europeu, precisa de novos ares. Para conversar sobre isso, eu trouxe o Rafael Dias, autor de O Tratado dos Mil Cantos, uma fantasia baseada na cultura mesopotâmica que foge um pouco do cenário que conhecemos. Fica aí que vai ser um papo bem legal. Ô, Rafa, queria primeiro agradecer você por estar aqui com a gente no programa. Dizer que faz tempo que a gente está para bater esse papo, né? A gente vive conversando pelo WhatsApp, mas o papo pro Papo de Autor Entrevista sempre está adiado, mas dessa vez a gente conseguiu. E eu queria que primeiro você falasse um pouquinho sobre seu livro, sobre seus projetos que você está tocando, e depois a gente parte para a parte polêmica, né? Que eu não sei se a galera concorda, se a galera não concorda, mas o intuito do nosso programa é sempre levantar a discussão, nunca levantar uma briga, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, sobre o Tratado dos Mil Cantos e seus projetos que você está tocando agora. Primeiro, falar um pouquinho sobre o livro, né? O livro ele engloba, como já disse na introdução, né, a cultura mesopotâmica. E eu tento deixar no livro algo um pouco mais lisinho, porque muita gente não conhece a cultura mesopotâmica. Então, se eu colocasse ela de uma forma mais detalhada, poderia dar um certo baque. E nesse livro tem 4 personagens principais, né? E esses 4 personagens principais estão dentro de uma sala, uma cova, como é chamado no livro, sem saber o que estão fazendo ali. E conversando para tentar desafogar um pouco os pensamentos ruins, eles começam a contar o que levou eles até ali. E tem alguns interlúdios que vão levando o leitor até a criação do universo. Mas como está bem breve essa criação, eu tentei não deixar algo maçante, porque geralmente a criação do mundo, o desenvolvimento assim, é bem maçante mesmo nos livros. A gente vê por Tolkien, né? É tão detalhado que acaba sendo maçante. Eu tentei colocar algo mais dinâmico para desenvolver a história legal. E já caindo para os projetos atuais, eu estou desenvolvendo o segundo livro, né? Já está beta. E eu estou desenvolvendo a história para um terceiro. Ele não vai ter ligação alguma, vai seguir uma saga nova. Eu pretendo escrever volume único, só que vou colocar alguns easter eggzinhos que ligam ao primeiro. Nada que impacte, que dê spoiler de alguma coisa de um para o outro. Legal. Eu li, né? Eu tenho o meu exemplar autografado aqui em casa, eu li. A gente se conheceu na Bienal quando a gente lançou o livro juntos, né? E é muito legal como o Rafa consegue jogar. O Rafael consegue jogar, é Rafa, né? A gente é amigo, né? O Rafa consegue jogar a gente pra dentro de um lugar que a gente não está acostumado. Então a gente começa a desmontar aquele folclore europeu, toda aquela cena europeia que a gente está acostumado a montar quando a gente fala de fantasia. E monta um cenário totalmente novo, com personagens novos, com uma cultura nova, roupa nova, ambientação nova, estruturas novas, e é uma coisa bem legal, uma coisa bem diferente pra gente se apegar. E eu acho que muito do que fez a história dar certo é porque você é historiador, então você sabia exatamente o que você estava falando. Aí eu vou fazer uma pergunta: você acha que a nossa não, né? Eu acho que a fantasia em geral, ela é muito baseada naquela cultura medievalesca, como diz a Ana Cristina, né? E o Duda, europeia, porque a gente tem mais essa parte, essa cultura inserida, a gente tem mais costume de ver esse tipo de coisa. E você acha que o fato de você ser historiador foi o que fez você conseguir mudar isso, mudar essa vertente que a fantasia está acostumada a rodar? Como que você acha que isso influencia? Bom, já indo pro lado pessoal, eu nunca fui muito fã do medieval, né? Eu sempre preferi as civilizações mais antigas. Até por elas serem bem diferentes do que a gente está acostumado. A gente, desde criança, vê filme medieval, vê série medieval, vê livro medieval, até livrinhos de escola, pequenininhos, a gente tinha mais voltado para o medievo e não para a antiguidade. E eu li um livro quando eu era adolescente, devia estar para os 13, 14 anos, chamado Epopeia de Gilgamesh. E esse livro me fez, caraca, que história é essa? Eu fui pesquisando, e eu vi que foi um dos primeiros heróis a serem criados, né?
Ninguém sabe ao certo se ele existiu, se ele não existiu, se aquela história tem algum fato que possa ser verídico, né? Mas aquilo me cativou. E já voltando pro geral, eu acho que o medievo, ele dá aquela paixão nas pessoas por ele em si, né? Pelo todo. As armaduras bonitas, os heróis galãs. Por ser um clichê já, um clichê bem batido, acaba dando certo. Porque sempre deu certo, as gerações mudam e as pessoas sempre vão gostar daquilo. Pelo menos até o que a gente vive hoje em dia, tá dando certo. E se for um clichê bem feito, dá muito certo. Até hoje o pessoal gosta de Tolkien. Não é à toa que o cara é chamado de lenda, né? E mesmo os livros tendo sido escritos há muito tempo, ainda funcionam e funcionam bem. Tem história como, dar um exemplo, Úrsula K. Le Guin, que é o Crônica de Terra-Mar. É uma história cheia de clichês, mas funciona perfeitamente. Na minha lista de melhores leituras estava lá em segundo lugar, porque ela sabe aonde usar o clichê, ela sabe quando pode e quando não pode usar o clichê para não ficar aquela coisa amassante, aquela coisa que você parece já ter visto a todo momento. E uma coisa que eu acho que essas literaturas que fogem um pouco dessa caixa estão ganhando espaço, porque é muito raro você achar, você ter esse sentimento de eu já vi isso em algum lugar. Você fica sempre conhecendo algo novo. De uns tempos para cá, eu acho que de 2015 que eu comecei a ver, 2015, 2016, comecei a ver vários livros nessa pegada diferenciada, nesse recorte diferenciado, até livros de fantasia futurista. É uma pegada bem diferente. Só que é muito raro. Muito raro. Eu acho que é por isso que acaba deixando a gente um pouco mais encantado, né? Porque tudo que é diferente, tudo que é novo, encanta mais do que aquele que já tá batido. Sim, com certeza. Chama atenção, o que você falou, né? Clichê funciona até hoje, né? Não tem. Eu acho que às vezes a gente cai naquela briga de que. Muitas vezes eu tava conversando até com o João Vitor, tem uns 10 minutos a gente tava conversando pelo WhatsApp, e a gente tava falando que a galera. Ela exige, às vezes, de um autor, ainda mais quando ele é iniciante, independente ou lançado por editora, ela exige que a gente invente uma literatura completamente nova. E a gente não é simples assim, né? A gente tem... Como que você vai escrever alguma fantasia e não vai ter nada de Tolkien? Como você vai escrever alguma coisa de Cyberpunk e não vai ter nada de Blade Runner? É muito difícil, você vai escrever terror, não vai ter nada, exatamente nada de Stephen King. Se você é um cara que consome, vai ter alguma coisa, vai ter algum tipo de inspiração, algum tipo de relevância na sua escrita, ou até nas suas ideias, né? E eu queria, assim, na minha opinião, uma coisa que faz também a fantasia puxar muito para essa parte, que a gente está acostumado, é a parte que a fantasia e o RPG, eles estão um pouco ligados, né? Um pouco ou muito ligados, estão ligados de alguma maneira. E você acha que por ser a fantasia e o RPG por estarem ligados, por RPG ser uma fonte quase inesgotável de histórias de fantasia, você acha que isso também influencia na hora da pessoa escolher aquele padrão de fantasia centrada na Europa, com folclore europeu, com as inspirações que a gente costuma ver? O meu livro mesmo é um exemplo disso, porque eu lembro que a gente já conversou sobre isso e eu peguei muito de Tormenta. Só que eu tentei pegar o de Tormenta que não remetesse ao medievo. Eu peguei um pouco a ideia de habilidade, a ideia de um povo sofrido, não todos, tem povos lá que são sofridos, e eu tentei unir com o que eu tinha de material para o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade. Porque eu escrevi sobre um povo que pouca gente conhece, que é o povo hitita, que é o famoso povo dos 1000 deuses, 10 mil deuses. E nesse estudo que eu tive, eu estudei sobre o Tratado de Kadesh, que na época o povo hitita e o Egito eram as maiores potências do mundo, e eles brigavam muito. Só que chegou uma hora que eles queriam algo em comum, então eles assinaram o tratado e essa guerra acabou. Lógico que acabou entre aspas, né? Que a guerra nunca acaba, né? E surgiu uma ideia, eu falei, vou tentar escrever algo que pareça com isso. Aí eu fui mesclando as magias, pegando um pouco de inspiração em escritores como Robert Jordan, a própria Ursula K. Le Guin,
O Leonel Caldela também serviu de inspiração pra caramba. E nessa mescla acabou surgindo o livro. Eu acho que o RPG, ele ajuda porque na hora que alguém tá jogando, tá fazendo aquela meta, tá sempre tendo uma história interna que pode ser ou não diferente da história que o mestre tá narrando. Porque não tem como o mestre passar 100% do que ele tá pensando. E não tem como o jogador passar 100% do que ele tá pensando. Ele tá sempre viajando de uma forma única, né? E eu peguei as fichas de jogos que eu tinha antigamente, né? E fiz os personagens. E nessas fichas eu fiz aventuras praticamente já existentes, né? Só que eu consegui elas ficar com a minha criatividade. Eu vou seguindo. Eu tinha um personagem base, com as habilidades tal. Eu criei uma árvore de habilidades própria do meu livro e fui desenvolvendo aquele personagem a partir disso. E o RPG foi indispensável. Tem gente que vira pra mim e fala que é bem parecido com o Avatar, aquele desenho, né? Só que na hora eu nem tava pensando nisso, tava pensando mesmo nas classes que eu tava usando de RPG. Que a calhou tá bem parecido, mas se reparar, algumas coisas são diferentes. Tipo, no meu livro tem 3 tipos diferentes de manipuladores de chamas. Tem o que consegue criar chama, tem o que só consegue mover as chamas, e tem aquele que só consegue ter as chamas a partir de um meio, que é ele colocava a espada em chamas, ou então colocar fogo na roupa. Assim como na água também, tem uns que só criam a água, tem uns que só movem a água, e tem outros que conseguem congelar a água. É algo que não tem já no Avatar, né? Sim, eu vejo que tem uma necessidade da galera buscar de onde as histórias foram criadas, né? Ainda mais se for um autor iniciante, um autor sem muito status, né? A galera sempre vai procurar te mostrar que você, de alguma maneira, se inspirou em algum lugar, e como se isso fosse um problema também, né? Não vejo como problema. Mas a ideia de você colocar toda essa magia, né, dentro da cultura mesopotâmica fez criar ainda um cenário mais brilhante aos olhos, né? E parte da história conta também como que viviam as pessoas lá, e muito ligado até naquela jornada do jovem que cresceu numa situação difícil, e ele vai enfrentar diversos dilemas, diversos problemas para ele conseguir chegar no objetivo dele. Você se inspirou em alguma coisa para fazer isso? Alguma história sua? Alguma coisa que você estudou mesmo sobre a Mesopotâmica? Você criou isso do zero? Como foi a criação do seu personagem principal? Bom, ali no caso do Anuma, né? Ele é como se fosse um reflexo do ser humano normal, né? Da gente em si. Porque ele é aquela pessoa que é falha, que tem medo, ele tá todo momento se questionando se ele tem capacidade de fazer algo, se ele não tem. Ele tá sempre tentando mostrar força onde não tem mais força, ele quer ajudar, quer ser ajudado. Só que ele acabou passando por várias fatalidades que deixaram ele praticamente traumatizado, né? Eu não vou contar as coisas que aconteceram, senão pode estragar a leitura de alguém, né? Nessas fatalidades, ele acabou ganhando mais força. Que com essa força ele acabou ajudando os outros personagens. Como ele era o personagem mais velho, eu falo velho entre aspas, né? Porque naquela época a taxa de mortalidade era muito alta. A natalidade era baixa demais, né? As pessoas morriam muito cedo. Então, ele tem por volta de 30 anos. Isso já era uma pessoa velha para aquela época. As pessoas, antigamente, uma criança já fazia tudo, já trabalhava na colheita, já bebia álcool para se fortalecer, porque, na verdade, a cerveja foi inventada lá, né? A cerveja era uma papa naquela época. E ela já embriagava. E as crianças bebiam aquilo porque era nutritivo. E era tudo muito cedo naquela época. E com 30 anos, a pessoa já viveu muito. E tem personagens com média de 15, outros personagens que tem com média de 20. E o que para mim é o mais complexo, que é o que aparece praticamente menos, mas é o mais complexo, é o Nizib. Que ele era um rei que tinha tudo e não valorizava. Ele acabou perdendo. É praticamente um clichê. Só que é um clichê que eu acho que deu certo, porque algumas pessoas falaram comigo que gostaram muito desse personagem. Porque ele tá ali
ele tem as birras dele, ele não tem vergonha nenhuma de ter as birras dele e vai seguindo. Ele é aquilo e é forte por ser aquilo. Mesmo que as pessoas falem mal, ele tá ali fazendo aquilo. E voltando já pro Anuma novamente, eu conto várias partes sobre as cidades, né? Eu tento contar alguns detalhezinhos. E eu mostro uma coisa que muita gente não sabia e vem perguntar pra mim. As pessoas dormiam no telhado? Sim, naquela época as pessoas dormiam, porque era muito quente. As casas eram de barro, as pessoas ficavam no telhado, dormiam, porque era mais fresco. E por isso que acabou nascendo o estudo das estrelas, né? Porque eles ficavam dormindo, olhando pro céu e se acabava, eles desenhavam, acabavam estudando, porque era mais fácil de chegar, porque não tinha luz praticamente naquela época, ainda mais à noite, né? Era só algumas velas que ficavam acesas no interior das casas. E tem várias outras curiosidades que as pessoas me perguntando e eu vou tentando responder, né? Porque eu me foquei na história cultural, né, da Mesopotâmia. E é muito detalhe que a gente nem imagina. A gente pensa que eles não estudavam, mas eles estudavam, tinham escolinhas, né, cara? Não era para todos, lógico. A escrita era difícil, era complicada, que era clara com uniforme, que tinha que ficar com martelinho batendo. Mas é divino. Tu vai estudando eu pelo menos vou estudando cada vez mais e vou querendo escrever mais. Eu tô pra estudar um livro novo, que é pra escrever esse livro novo. E eu tenho que pegar ele e tenho que ler com calma, porque é muito detalhe. E eu vou anotando no bloquinho os detalhes que eu quero colocar, os detalhes que eu não vou colocar, porque é muita coisa mesmo. Por isso que eu acho, né, que isso é uma opinião pessoal, que é muito mais fácil você escrever alguma coisa na Europa ou alguma coisa baseada numa história que você já viu. Então, isso pode ser uma das coisas que faz a fantasia não fugir muito dos lugares que a gente está acostumado a ver, das armaduras e dos cavaleiros e tudo mais, porque não é fácil você estudar uma civilização antiga. Para criar um mundo em cima dela, você tem que ter um conhecimento técnico sobre isso, né? Não tem como você chutar como era a vida na época. Então, eu acho que isso pode ser um dos problemas, uma das situações que fazem a fantasia ficar um pouco presa sempre nesse mesmo cenário, né, que a gente está acostumado a ver. É lógico que tem um monte de gente que vai falar que tal livro foi feito, foi baseado em outro lugar, tem a cultura oriental, tem, claro que tem. Mas o que a gente está conversando mesmo é sobre esse foco, né, na fantasia e como a gente consegue espalhar. A fantasia em si, ela já pede que você faça uma criação de personagem mais complexa. Você tem alguma ficha de personagem? Você chegava a ter fotos? Eu não sei se se você conseguia montar fotos das vestes dos personagens, dos utensílios que ele usava. Você fez algum tipo de estudo, sim, né? Que você fez, você é historiador, mas você tinha algum tipo de pasta que você guardava tudo, juntava as informações na hora de escrever para ajudar, você não esquecer os detalhes da roupa, os detalhes da casa. Como você falou, eles escreviam ainda na base usando ferramentas. Você tinha alguma coisa que você montou para falar assim, essa parte aqui eu não posso esquecer, eu tenho que ter a roupa, os vestes, eu tenho que ter isso. Ou você foi baseado em todos os estudos que você fez, você só sentou e saiu escrevendo? Ó, eu tô conferindo aqui, só na pasta do livro 1, eu tenho 38 documentos. Desses documentos, tem uma ficha para cada personagem principal, eu tenho o panteão, eu tenho o bestiário e eu tenho um glossário geral, que vai me falar sobre as habilidades, sobre os países, sobre os reinos. Eu não me deixar, eu mesmo não me perder, né? Porque eu vou criando e vou deixando ir desenvolvendo. Só que ao mesmo tempo, eu não posso perder a linha de raciocínio. Eu tenho que manter algo certinho, né? Porque imagina eu colocar o nome de um rio agora e futuramente eu trocar, ou então eu falar que aquele rio ele é um rio bravo e mais pra frente eu falar que é um rio ameno. Então eu fui escrevendo primeiro o glossário geral, os personagens, tudo, e depois que eu comecei a desenvolver a história. E você, mas assim, quando você foi escrever, você
chegou a montar algum mapa baseado na Mesopotâmia? Você chegou a ter alguns dados mais técnicos guardados para você usar na formação? Sim, sim. O mapa eu desenhei numa ferramenta de RPG mesmo. Eu peguei a base ali do Oriente Médio, a parte ali que pega o Tauro, que pega a Suméria, e recortei. Aí dali eu fui desenhando ao meu jeito mesmo e fui dividindo as cidades de uma forma aleatória, para não ficar muito certinho também, né? Aí eu coloquei uma cidade que é baseada na Babilônia de um lado, coloquei outra cidade que é baseada em Ur, de outro lado, o Povitita, um lado totalmente diferente, assim fui crescendo ele, fui engordando um pouquinho, cada um com uma informação diferente. E a religião, como que você fez para colocar a religião na história? Como você fez para colocar as crenças das pessoas na história? Como que você lidou com essa parte? Eu segui praticamente a história, entre aspas, real, né? Que a maioria dos povos cultuam deuses ligados à guerra, né? Porque naquela época a guerra era igual, sei lá, comer um arroz com feijão hoje em dia. Eles brigavam muito por terreno, né? Muito por solo. E tinha pouco, porque o lugar era desértico, os mais próximos dos rios eram vítimas de enchente a todo momento. E com isso a gente acabava louvando os deuses mais voltados à violência, né? Então a Anira, que é a deusa da guerra, né, é cultuada por muitos povos. Mas também tem o deus geral, Samar, também tem Enlil, que é o deus das águas, né? E com esse desenvolvimento eu fui criando um panteão baseado nos deuses deles e um panteão baseado numa junção deles, que seria como os manipuladores especiais, né? Que eles têm mais de um elemento, e nessa junção eles acabam tendo algo especial. Que na verdade tem uma deusa chamada Nani, que ela só vai aparecer no segundo livro. E ela tem o poder de anular a manipulação, né? Porque ela é voltada pro amor, voltada pra paz. E ela não guerreia, ela não participa de guerras, né? Ela tenta acabar com as guerras. Eu tento colocar um pouco de simbologia também em cada deus, porque trabalhar com divindade é complicado, porque você tem que tentar colocar mais de emocional do que o racional. Então as simbologias ajudam muito nisso. Sim, a religião é sempre um assunto complexo, né? Mesmo que seja uma civilização antiga, que não vai ter ninguém querendo te matar, né? Porque você falou, lidou de alguma maneira que a pessoa não gostou da situação. Não, o pior é que no meu caso não. Teve muita gente que ligou alguns povos ao povo hebreu, que é o povo da Bíblia, né? Eu falei, cara, sim, tem até um pouco de ligação, mas é totalmente diferente. Eu não vou falar que ele era tal personagem, porque não é o personagem que eu criei. Mas eu me inspirei também, lógico, porque eles viveram naquela época e não tem como fugir disso. Né? Não tem. E, Rafa, você decidiu escrever o livro durante a sua faculdade? A faculdade influenciou você a querer escrever o livro depois que você conheceu melhor essa civilização? Como que foi esse processo? No meu caso, eu já conhecia um pouco, né, da cultura. Só que, como curioso, né, eu não tinha as ferramentas para buscar isso. Na faculdade, logo no primeiro semestre, né, a gente já dá de cara com a civilização antiga. E aquele estudo foi fascinante, que eu fui vendo várias coisas que eu não sabia, fui estudando, fui conhecendo livros, pesquisadores e fui lendo. Mais pra frente a gente começa a evoluir no tempo, né, na história. E as civilizações antigas vão ficando para trás. Mas eu não larguei, né? Continuei lendo. Eu estudava Brasil, mas lendo, sei lá, História de Lagash. E não parei. Mas o estopim mesmo da criação foi no meu trabalho de conclusão, né? Que eu estudei com tanto afinco ali a cultura de um povo específico, que eu falei, caraca, isso é fascinante. Se eu pegar isso aqui e colocar uma magia, vai ficar maneiro, porque as guerras são bem... Guerra não envelhece, né? Guerra era bem atual. Porque tem um cara mesmo da antiguidade, Aníbal. Hitler usava as ferramentas de guerra dele, Hitler usava as táticas. Assim como Napoleão também usou as táticas de Aníbal. E eu achava que aquele negócio ali estava bem palpável para poder escrever algo. Aí eu pensei na magia, né, vendo as fichas de RPG antiga e tentei mixar isso.
E eu gostei tanto porque aquilo eu ganhava conhecimento estudando e me divertia escrevendo. Essa junção ficou perfeita para mim. É legal, mas você conseguir aplicar o conhecimento que você adquiriu numa coisa que você gosta é quase o melhor dos mundos, né? Só falta o dinheiro para ficar perfeito. É. Aí é o dinheiro. E você tem vontade de escrever sobre outras civilizações que também estão meio fora do mapa da literatura normal? Então, nessas continuações, eu vou tentar expandir um pouco mais. E eu tô pensando agora em tentar escrever sobre os persas. Só que os persas já tem um pouco mais, né? Sim. Mas mesmo assim ainda tem pouco, em comparação com vamos ligar um pouco mais para aquela época. Os egípcios e os gregos. Tem muita coisa sobre eles. Mas persas tem um ou outro. Eu posso também, sei lá, partir pro aborígene, só que aborígene eu já conheço pouco, teria que estudar mais. A própria mitologia brasileira também, só que é difícil porque tem pouco material. Eu já tentei fazer um projeto voltado ao folclore brasileiro, mas tem pouco material antigo mesmo tem pouco. Mais atual, até que tem bastante, mas também já tá fugindo da ideia de trabalhar com algo novo, né? Sim. O folclore brasileiro, o nosso folclore nacional, ele é muito rico, né? Tem muita informação, tem muitos mitos, só que a gente acaba vendo mesmo que as pessoas sempre pegam os mesmos, né, para falar. Então, quando a gente consegue ver alguma coisa que foge do Saci, da Mula Sem Cabeça e do Curupira, só isso em si já chama atenção. Eu lembro que teve um concurso que eu participei que o tema dele era o folclore nacional e eu fiz um conto de terror com o Negrinho no Pastoreio. Então, eu tentei fugir, né, do comum, né, do que a gente costuma ver. Não que também seja um problema, né, porque tem muito livro bom e conto bom usando Saci, usando Mula Sem Cabeça, usando Curupira e a gente sabe que consegue trazer a história pra gente, consegue inovar, né, trazer de alguma maneira nova. Eu lembro que nesse livro de contos que eu li, tinha muita coisa que eu não conhecia, tipo a pisadeira eu não conhecia. E aí você conseguir aprender um pouco mais da sua cultura, lendo, né, se entretendo, é uma coisa muito fantástica. Então, a fantasia que aplica aos folclore brasileiro é muito legal também. E eu acho que vai ganhar bastante público nos próximos anos, porque eu vejo que é uma tendência, eu não sei se é impressão minha, mas eu vejo que, pelo menos que eu conheço, tem umas 3 pessoas que estão trabalhando em livros com essa temática, né? Então, se você vê o João Vitor mesmo, ele tem um personagem que uma espécie de caçador de criaturas sobrenaturais e ele é baseado no folclore nacional. Então, ele tem um conto que é Meia-Noite em New River, que fala um pouco sobre o Boto, uma história do Boto. Tem a história do... E eu acho que ele tá escrevendo um livro sobre isso, viu? Pode falar a verdade. Não sei se eu posso falar, depois eu vou perguntar pra ele, se eu não puder eu corto aqui. Mas ele tá escrevendo um livro sobre isso, o Henrique Zimmermann também tá escrevendo um livro sobre isso. Tem mais... Eu não vou falar sobre todo mundo, que eu não sei se pode, né? Eu sei que pelo menos lá do Grupo Pode Autor tem 3 ou 4 pessoas que estão escrevendo sobre isso. E são histórias bem legais, são histórias criativas, fugindo do meio do óbvio, né? Fugindo do que está acostumado. No Curtos e Fantásticos 2, acho que eu tenho aqui. Vou pegar. Então, aqui no Curtos e Fantásticos tem um conto do Henrique Zimmerler. Eu acho que é Zimmerler. Eu tenho um amigo que chama Zimmermann. Eu chamo o Henrique na minha cabeça de Zimmermann o tempo todo. Henrique, desculpa, tá? Mas eu tenho um amigo de infância que chama Zimmermann e a gente chama ele de Zimmermann e ficou. E tem o Curtos e Fantásticos, que tem que a gente fez um concurso lá no Papo de Autor, né? Que os organizadores são a Karen, o Vinícius e o Wesley. E um dos contos conta sobre o folclore brasileiro e do Henrique Zimmerler. Aqui, fazendo jabazinho já, porque eu tenho um conto aqui meu também, mas o conto meu não é de fantasia. E é um conto muito bom, chama o Guardião. Não vou dar spoiler, porque eu acho que qualquer coisa que eu fizer é spoiler, mas ele mistura nosso folclore com um folclore... Eu não sei de onde veio os vampiros. Europa, provavelmente, né? Ou americano, sei lá. Na verdade, cara,
Já tem citação de vampiro lá na Mesopotâmia. Já tem também. Aí, ó. É muito difícil você cravar. Eu sou do cara que eu não cravo nada. Mesmo se eu tiver certeza do que eu tiver absoluta, pode ser que eu esteja errado. Então, eu costumo não cravar. Mas, ó, tem essa mistura, então eu não vou falar muito para não dar spoiler. Quem quiser Cursos Fantásticos, eu vou colocar o link aqui embaixo, ou entra no meu Instagram, do Rick, para conversar com ele sobre isso. E a fantasia tem muito espaço, tem muita coisa pra gente trabalhar em cima, e eu tenho medo de que a gente não trabalhe muito nisso por causa do síndrome do vira-lata, né? Que é muito melhor falar sobre alguma coisa que as pessoas já têm costume, tem uma vendagem, né? Do que falar do nosso folclore nacional. Eu tenho medo, eu prefiro acreditar que não é esse o problema. Não escrevemos sobre o nosso folclore por conta desse medo. Prefiro acreditar que a gente é acostumado, né? Não, e também porque tem pouco material, como a gente estava falando. Sim. É muito mais fácil você chegar na biblioteca e ver lá uma estante cheia de história de qualquer país da Europa, mas tu vê história mais ligada ao folclore brasileiro é muito difícil. Você vê muita história infantil, só que a história sobre alguma criatura do folclore não tem, é muito difícil. Sim, tem internet hoje em dia, né? Mas a internet a gente não acha tanta coisa assim também. O problema é que o folclore foi de boca a boca, né? Muito de contando história de avô para filho, para neto. Então acho que um problema pode ser essa, né? A falta de conteúdo, né? Talvez seja esse o problema, né? A gente tinha muito aquela história de sentar, contar para os netos, para os filhos sobre histórias do folclore. É muita coisa de boca a boca, muda até, às vezes a gente vê os mesmos personagens em regiões diferentes do Brasil sendo transformados mudando aquela coisa aqui, uma coisa lá. Então, isso é mais ou menos, isso é questionável. Por quê? O povo celta não tinha escrita. E a gente conhece ele pra caramba hoje em dia. A gente conhece mais eles pelos inimigos do que por eles mesmo, porque a igreja ela eliminou muita coisa deles, mas também guardou muita coisa deles. E eles não tinham escrita, então não tinha como passar o que aconteceu. Os druidas, eles criticavam a escrita, eles falavam que a escrita ia acabar com o mundo, eles tinham medo da escrita. E quem acabou escrevendo deles foram os inimigos, né? Que foi a igreja, né? Só que a gente não tem como saber se até que ponto aquilo era real ou não real. Assim como muito povo também na antiguidade não tinha escrita. Sim. Mas você acha que um fator predominante nisso é o tanto de estudo voltado para isso? A gente vê muito mais estudo voltado aos egípcios, aos gregos, do que às antigas civilizações aqui. Você acha que é a falta de interesse? O que você acha que tem essa diferença de existirem povos que não tinham escrita e tem uma base que a gente conhece, seja pelos utensílios que encontraram, por como você falou, outros povos contando a história, e aqui a gente não ter tanto folclore assim. O que você acha que influencia nisso? Eu acho que isso já é pela grade mesmo da escola, né? A gente estuda pouquíssimo do Brasil, a gente era para estudar muito mais coisa, só que de uns tempos para cá que a gente está começando a questionar isso, mas antigamente isso não era questionável, a gente estudava aquele beabazinho e estava bom. A história da Europa não é a mais rica do que a nossa, tem mais quantidade aqui, mas a nossa história é até... se for para pensar em questão de quantidade, uma das pirâmides mais antigas está aqui no Brasil. Ela está, se não me engano, em Mato Grosso. E para você ver como é que é antiga, a gente aqui tem história já a nível de Grécia, né? Se for pegar o paralelo, se for datar, né? Mas o problema é que a gente tem falta de material para estudo. Muito raramente a gente consegue, um arqueólogo aqui consegue o aval para conseguir escavar algum lugar, ou então consegue verba para fazer aquela pesquisa. Lá não, lá já está tudo pronto. Então, você estudar sobre o Colombo é muito mais fácil do que você estudar sobre algo que você ainda não sabe direito. Sem falar que nós temos uma ligação muito forte com a África, porque tiveram muitos africanos que vieram para cá e também tiveram uma história muito rica.
Só que a gente passou a estudar a África também há pouco tempo. A gente não estudava a história da África. A gente nem sabe quais são os países da África direito. Se perguntar para um adulto apontando para o mapa dos países, ele não vai saber te falar quais são os mapas. Mas se pegar o mapa da Europa e apontar, ele vai te falar todos os países que estão lá. Eu acho que isso é questão mesmo do nosso histórico de estudo. Né? A gente não era doutrinado por isso. Hoje em dia que a gente está conseguindo quebrar isso, né? Mas eu acredito que vai desenvolver mais. A gente tem que ter o apoio também, né? Das organizações estatais, né? para ajudarem a gente também, né? Porque é muita coisa cara que uma ONG não vai conseguir fazer. Imagina ter que escavar um morro com verba só de estudante, a instituição mesmo não dando ajuda. Se não falar que tem ouro lá no morro, os caras ninguém vai investir não. Infelizmente isso é verdade também. Exatamente. Isso é um fato. Destrói também, né? Quando não destrói, porque às vezes já acha alguma coisa, só que embaixo tem algo que vale dinheiro, não conhecimento histórico, destrói aquilo. Igual aconteceu com o descaso lá do Museu Nacional. Como não tinha verba para segurança ali, tinha coisa ali que só existia ali, não tinha mais nenhum lugar no mundo. Aquilo dali tinha um valor inestimável, não tem como repor a maioria das coisas que se perderam e o governo não ligou para isso. Isso é um ponto importante também, né? Até quanto a gente consegue mensurar o valor da cultura no nosso país, até para o povo brasileiro, né? Não vamos, com certeza, a parte política né? É indiscutível como atrapalha qualquer tipo de pesquisa, e a gente está vivendo agora numa pandemia que vai acabar a pandemia, a gente vai salvar milhares ou milhões de pessoas com pesquisa feita aqui no Brasil, desenvolvida com a ajuda de países de fora, mas feita aqui no Brasil, vai criar a vacina aqui no Brasil, vai distribuir a vacina brasileira aqui, e a galera vai esquecer isso 6 meses depois e vai continuar votando em alguém que não apoia a cultura, não apoia... Porque não é só a vacina, né, a pesquisa, né, é toda a nossa cultura. Se a gente continuar sem ter esse tipo de proposta para transformar a cultura em alguma coisa que tenha valor, né, como você falou, o Museu Nacional era um valor inestimável, não tem como calcular tudo que perdeu lá dentro. Não existe, é coisa que só tinha lá, não tem como calcular, não tem preço. Não tem como alguém chegar e falar, não, isso custava R$1 milhão. Não tem, acabou. Só que mesmo assim ainda é tratado como a ciência, porque como mostrou toda a pesquisa e a perícia que fizeram no prédio, os caras sabiam fazer há muito tempo que estava com perigo de acontecer isso lá, né? Não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. E mesmo assim ignoraram, né? Não tinha verba. Ou quando tem verba e não distribui, né? Que acontece também, né? Deixa esse tipo de coisa acontece só no Brasil. Mas é importante, um ponto importante que você falou, que será que se nossa cultura fosse tratada desde a escola, a gente visse mais sobre é muito rico, a gente não escuta falar quase sobre nada na escola, principalmente pública. Então você só vai sabendo de festas populares que envolvem a cultura do povo inteiro, como a festa do meu boi, Bumba Meu Boi, e qualquer coisa. Na verdade, cultura no Brasil é só o carnaval, né? É nessa hora que a galera lembra que tem Amazonas, que tem Norte, Nordeste, que tem Centro-Oeste. E aí, quando alguma escola de samba vai lá e homenageia alguma pessoa importante ou um fato importante lá, né? Fora isso a gente não vê. Ainda tem a festa junina. A festa junina também tem um pouquinho, mas são raros. É porque não tem um movimento tão grande quanto no carnaval, né? Tem mais pro Nordeste, né? Mas pra cá pro Sudeste é bem fraquinho. Sim. Infelizmente isso é um pouco culpa nossa também, né? Não adianta, a gente acaba consumindo pouca coisa disso também. Não adianta a gente se enganar, né? Se tivesse uma procura maior sobre nossa cultura... Eu não sei também, não querendo passar pano para político nenhum, né? Mas eu não sei se um pouco dessa culpa também é pelo tamanho do Brasil, né? Porque São Paulo, mesmo o tamanho de vários países no mundo, né? Da Europa tem país que é menor que a cidade de São Paulo. Então, será que esse tamanho continental do Brasil também não influencia, né? A gente acabar perdendo o controle sobre essas coisas? Não, é difícil de falar, né? Acho que não. A gente pode ver que os Estados Unidos é maior do que o Brasil e eles são organizados, né? Organizados e tem um nível de patriotismo imenso. Sim,
Duvido que eles estudem mais a história da Europa do que a história dos Estados Unidos. Não é. Eu não sei como é que é a grade de lá, mas eu acho que é impossível. Do jeito que eles são, eles devem estudar muito mais. Devem não, eles estudam, com certeza. Sim. Não tem o que falar. Você falou também a África, o berço da civilização, também a gente estuda muito pouco. É difícil mesmo, né? A não sei que você faça uma faculdade de história, é difícil mesmo a gente falar sobre isso. Tá aí, né? E quanto de África não tem no Brasil também, né? Muito mais que Europa, com certeza, né? Muito mais. Muito mais mesmo. Então, e a gente não consegue enxergar. Infelizmente é uma coisa que a gente tenta mudar, né? Talvez livros como o seu ajudem a mudar isso, né? Um adolescente, um jovem que lê um livro, se interessa pela cultura, vai estudar e consegue tirar dali do entretenimento uma vontade de conhecer mais novos povos diferentes, que não sejam gregos, que não sejam egípcios, que não sejam europeus, né? Vikings, né? Que também é uma galera que ainda tem a gente ainda tem uma visibilidade mais por séries, né? Mas ainda a gente consegue ver. Mas é complicado mesmo. E eu queria que você falasse agora mais sobre o seu processo de escrita. Como que ele é? Independente de você estar escrevendo sobre outras culturas, como que você lida? Você escreve todo dia? Você tem esse negócio que é tão complicado de falar, né? Que é inspiração? Ou você senta e escreve todo dia ali para manter o foco? Como que você faz? Cara, eu sou muito preguiçoso quanto a isso. Porque aqui em casa, cara, tenho 2 cachorros, tem a minha esposa que não sai do telefone, fala pra caramba, e eu tenho que escrever de madrugada. Escrever durante o dia eu não consigo, porque eu vou estar aqui fazendo alguma coisa, do nada o cachorro começa a falar comigo, ou então minha esposa me pede alguma coisa, ou então alguém me liga. Eu gosto de me concentrar e seguir uma linha reta, não parar. Só parar quando acabar mesmo. E uma outra coisa que eu faço é quase ritualístico já. Eu tenho que tomar 2 doses de uísque. É quase ritualístico isso. Eu coloco o copinho do meu lado, ligo o computador, vou pra varanda e já era. Aí só até eu conseguir chegar o meu foco. Mas tem que ser de madrugada. Se for durante o dia, eu não consigo. Eu até tento chegar do trabalho, tomar um banho, dar uma relaxada e tentar escrever, mas não dá, não faz. Se alguém corta meu raciocínio, já era. Aí ferrou. Eu também gosto, eu sou um cara que gosta de escrever de madrugada. Assim, é indiscutível como a madrugada faz muito, muito bem para minha criatividade. Mas, ao contrário de você, se eu tomar qualquer gota de álcool, sentar na frente do computador, não consigo. O sono vem, é certeza que eu vou dormir. Uma garrafa de cerveja que eu tome, que seja, não rola. Eu tenho insônia, é muito difícil alguma coisa eu querer dormir. Nossa, isso é ruim e é bom, né? É tem que escrever um livro inteiro sobre isso, né? Não, tem dia que eu tenho que ler pra dormir, e eu tenho que ler terror, né? De noite eu só leio terror. Aí eu pego o Kindle, diminuo a luz pra não incomodar a esposa, né, e começo a ler. Eu também, Kindle é obrigatório, antes de dormir todo dia. Tô lendo Blade Runner agora. E se eu não ler pelo menos umas 10 páginas por dia, é muito difícil. Pelo menos 10 páginas por dia. Não, mas no Kindle vai rápido. Kindle é rapidinho. E as suas inspirações na hora de escrever? Quem que te inspira? Cara, tem a Úrsula, né, que pra mim é a melhor escritura disparada de todos os tempos. Ela vai da ficção à fantasia. E todo ano eu leio pelo menos um livro dela. Todo ano. Tem o Robert Jordan, que eu tô lendo aí, A Roda do Tempo, né? E eu também não consigo deixar de ler. Eu tô lendo aos pouquinhos, eu tô lendo 300 páginas, corto outro livro, porque não tá sendo lançado mais no Brasil, né? E meu inglês é muito ruim pra ficar lendo fantasia, que é muito rebuscado, né? E tinha o Nome do Vento, né? Do Pet lá, né? Pet Rutter. Só que também parou de escrever, né? Essas são as minhas 3 bases, né? Os 3 pilares que movem o meu modo de escrever. Que é aquele modo mais lento, né? Não sei se você conhece esses 3 autores, né? Eles escrevem bem devagarzinho mesmo. A Úrsula mesmo, os livros dela não passam de 300 páginas. Só que a densidade é tão... o livro é tão denso que você parece que está lendo um livro de 500 páginas.
Tem o Feiticeiro de Terra-Mar, é o primeiro livro das Crônicas de Terra-Mar, né? O livro, se não me engano, não chega... Acho que ele passa um pouquinho de 200 páginas. Só que quando você lê, você fica tão imerso na leitura que parece que tem muito mais páginas. E é bem devagarzinho o livro. É legal, Zamar. Você fica tão compenetrado no livro, né, que quando você vê, você está dentro do universo que o autor criou em poucas páginas, mas você conhece tudo que está acontecendo lá dentro, né? Sim, tem um conto que eu acho, provavelmente você já leu, que é exatamente assim. Um conto do Edgar Allan Poe. O Poço Pêndulo, já leu? Já li. Eu tenho aqui, uma coletânea dele aqui. Se eu procurar bem, eu acho. Eu tenho guardado por aqui, em algum lugar também. Eu fiquei tão impressionado com aquela história que ela se passa num cara no poço, só isso. Só que ele escreve de uma forma que parece que você tá junto com o cara ali. Você tá agoniado que o cara passou pra você. E o cara tá deitado o tempo todo, parado. E isso que é o mais magnífico. Eu acho que o Kafka é bom em fazer isso também. Você começa a ler alguma coisa do Kafka, é impressionante como você vai pra dentro da mente da pessoa, do personagem dele e ficar preso, né? É por isso que eu acho muito complicado quando o pessoal começa a cagar regra na literatura, porque tem escritores excelentes, tão diferentes, né? Desde do fulano que escreve até a cor da grama, né? Que já tá até chato esse tipo de discussão, né? Porque parece... Eu fiz um comentário no Papo de Autor que é toda vez a mesma coisa, cara. Toda vez a mesma coisa. Toda vez. Eu até comentei no comentário de algum rapaz lá que tava falando que o Tolkien é chato e tudo mais, porque a gente já sabe que é uma frase decorada que a galera tá usando, né? Não tem nada de pensamento próprio, é só copiar e colar. E até falei, cara, esse comentário que você tá fazendo é igual marchinha de carnaval, cara. Tá grudado na sua cabeça e você sai reproduzindo. Não tem nada seu ali, você tá só falando. E aí já começa, né? Já desanda, né? Já começa o cara querer falar de nada. Os caras falando que o Stephen King é chato e falando que não sei o que. Aí já coloca... Cara... Enfim, é desgastante essas discussões. Eu vejo essas pessoas assim... que eu penso, eu não sei se pode ser verdade, porque elas na verdade nem pararam para ler o livro, não, nem pararam. Porque se tentasse, teria uma crítica mais construtiva. Sempre as mesmas opiniões. É impressionante como a pessoa sempre fala a mesma coisa, como a pessoa sempre usa grama pra falar que o Tolkien é chato, cara. É sempre a mesma coisa. Tolkien é muito chato, ele fala até a cor da grama. É só isso que a pessoa sabe falar. O cara não leu nem 3 capítulos do livro. Eu acho que cada um tem sua particularidade. A particularidade dele era essa, ser detalhista. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Como você vai falar que tá errado? Errado não dá pra você falar. Dá pra você falar que você não gosta, dá pra falar que é chato. Pô, cara, eu acho o Tolkien chato porque, puta, demora muito pra acontecer alguma coisa, ou ele descreve coisa desnecessária, ou... Você pode falar isso, né? Sua opinião, você pode falar que você não gosta. Agora você falar que as pessoas têm que parar de falar que o cara é bom, tem que parar... Não, cara, as pessoas gostam do que elas querem, né? Se o cara gosta de ler Tolkien... Tem gente que já leu todos os livros do Tolkien 5 vezes, cara. Você vai falar que o cara é ruim? Será que vendeu milhões de livros? Não tem como falar. King é ruim? King é ruim, não, cara. Meu Deus. A pessoa tem todo o direito de falar que pra ele é ruim, mas não pode ser ruim pra todo mundo. O cara é um ícone hoje em dia na literatura. O cara pode falar que não gosta. Não gosto. Eu acho o Stephen King chato. Os finais dele são todos sempre ruins. Tá bom. Sua opinião. Agora, nesse comentário no Papo de Autor, o cara tá falando assim, que a dica dele pros autores era não fazer igual esses dois caras. Cara, ele tá falando pra não fazer igual 2 ícones da literatura. É isso que ele tá falando. Não faz igual o cara que fez e mudou a fantasia, não faz igual o cara que escreve 2, 3 livros por mês, que acho que escreve menos só que a Nora Roberts, que não é nenhum desmérito também, que ela escreve... Acho que ela tem uma coletânea de livros de 30 livros, 40 livros, eu nem lembro quanto é, uma coisa absurda assim. Enfim, né, cara? Pode falar o que quiser, você só pode falar que é isso e acabou. Não, Tolkien é chato e ninguém pode escrever igual o Tolkien. Dá pra lá. Olha, o Hobbit é um livro simples, direto. E, cara, eu li ano passado. E não vi nada de ruim no livro.
tô com o Hobbit aqui, que eu vou começar a reler, porque eu li ele, era muito novo, e eu acho que eu preciso ler de novo. Vou reler, com certeza. Silmarillion também, eu tenho algum lugar aqui. E assim, eu não gosto de fantasia, mas o cara é um gênio, cara. Eu não sou muito fã de fantasias. Que isso, cara? Quais foram os livros que você pegou de fantasia pra ler? Eu não sou muito fã da fantasia em geral, né, de cavaleiro, desse tipo de coisa, eu não sou muito fã. Eu gosto mais de terror psicológico e terror pesado. Só que tem muita história muito boa de fantasia, né? A sua história é muito boa, o João Vitor escreveu uma história muito boa de fantasia, a Deusa no Labirinto é uma história excelente de fantasia. Mas não é meu foco. Dificilmente eu compro um livro de fantasia para ler. Dificilmente. Só compro dos amigos mesmo agora. E alguma indicação que o cara fala, ó, compra que esse livro é muito bom. Tirando isso, só clássico mesmo. Ao contrário de terror, né? Que eu leio muito terror nacional. Muito. O melhor terror nacional que eu li esse ano foi da Francine Cândido, que tá no papo também, falei pra ela. O melhor livro de terror que eu li, não terror nacional. O melhor livro de terror que eu li esse ano foi o dela, muito bom. Mas meu estilo mais é terror. Tô vendo Android Sonho com Ovelhas Elétricas agora, também porque a galera falou muito. E assim como Guia do Mochileiro das Galáxias, eu falei, cara, não é meu estilo de livro, não vou ler. E li e tá no meu top 5 de livros. Então é muito difícil falar também que você gosta ou não gosta de uma coisa, né? O meu top 1 do ano passado foi um livro de drama. O pessoal fala que é ficção científica, mas eu não identifico aquilo como ficção científica. É um dramão. Oi? Qual livro que foi? Flores para Algernon. Não vi ainda, né? É um rapaz que ele sofre de uma demência, mas um déficit de QI muito alto. E ele é convidado a participar de um teste para aumentar o QI dele, né? Deixar ele uma pessoa inteligente. Só que no decorrer desse experimento ele acaba entendendo tanta coisa que ele via com outros olhos, que ele acaba tendo problemas internos. Os sentimentos dele, a inteligência avança de uma forma que ele começa a ter conflitos com os sentimentos. Eu vou dar um exemplo. Tem uma parte que ele trabalhava numa padaria. E ele começa a ver que as brincadeiras que faziam com ele na padaria não eram... As pessoas não riam com ele, as pessoas riam dele. Ele era a chacota do local. E quando ele começou a perceber isso, começou a ferir ele por dentro, porque ele achava que as pessoas eram amigos dele. E no decorrer do livro é só porrada, assim, é um drama bem forte mesmo. Se você conseguir entrar bem na história, você sai derrotado dali, você pensa que caraca. A vida é injusta, né, cara? Foi um livro que eu saí totalmente da caixa. Eu tô acostumado a ler terror e fantasia. E ler um livro assim e falou, caraca, hoje em dia eu acho que eu não consigo mais me rotular, eu sou um leitor só de fantasia. Porque na verdade eu vim tentando, né? Eu vim forçando, não gostei de alguns livros, a maioria eu não gostei, mas sempre tem aquele que te abre os olhos e fala, caraca, perdi tempo sem ler isso. Por isso que eu tô lendo muita coisa. Cyberpunk também nunca fui de ler, Steampunk também li esse ano, tô passando por tudo, e é sempre livro bom. Sempre livro que não me arrependo de ler, mas sempre tem um ali no Kindle, um terrorzinho pra... eu preciso ler mais King, que eu só li um livro do King esse ano. Tudo bem que foi o Depósito de Sonhos Ruins, que acho que tem 700 páginas. Não, li 2, que eu li e A Dança da Morte também esse ano. Tem 1.200 páginas. Então, e li uma coletânea de contos que tem contos dele também. Que é O Fim do Mundo, eu acho o nome da coletânea. Agora eu preciso lembrar o nome. Mas acho que é Crônicas do Fim do Mundo, alguma coisa assim, que tem só um conto dele. Mas é bacana. Bom, Rafa, queria agradecer você por ter disponibilizado esse tempinho para conversar com a gente. É muito legal a gente falar sobre temas que a gente não está acostumado a lidar, né? E ler, né? Que é o maior problema. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre os seus projetos, seu livro, falasse suas redes sociais, que eu vou colocar tudo aqui embaixo quando acabar a nossa conversa. E brigadão, cara, por ter participado aí com a gente. Nada, pô. É sempre um prazer, pô. É gostoso ter essa conversa com o que a gente gosta, mas com quem compartilha do nosso gosto, né? Porque escrever no Brasil é difícil, né? Tem que gostar mesmo.
Com certeza. Falando aqui dos meus projetos, eu tô numa parceria que a gente tá desenvolvendo ainda, que a gente é muito cru nisso, para narrar contos, né? Eu tenho vários contos guardados e tem um amigo que vai narrando os contos. Tem até um conto seu, né, lá. Sim, ficou muito bom, excelente. Pergunta pra ele, ele deve deixar, eu deixo aqui também o link da página dele. Muito bom o conto que ele narrou, meu. E eu acho essa ideia maneira, porque pessoas que não gostam de ler acabam tendo contato praticamente com a leitura, que o audiolivro é uma leitura, né? Acaba tendo contato com histórias fantásticas a partir do ouvido, né? Tem gente que realmente não consegue ler, né? E eu tô com esse novo projeto, né, do terceiro livro no universo, que na verdade vai ser o volume 1 também, né? E meu Instagram, cara, eu quase não uso. Minha esposa até briga comigo que eu deveria usar mais, né? De vez em quando eu vou colocando alguma coisa lá, mas eu estava até com um projeto de tentar desenvolver meio que um Insta blog, não sei como é que fala. Mas eu vou tentar, tô tentando aí, vai ser uma surpresa. Não sei se vou conseguir fazer, por isso que eu não vou falar nada sobre esse projeto. Obrigadão. Pessoal, eu vou deixar os links que o Rafa falou aqui. E o link do audiobook também que o colega dele gravou, ficou muito bom. Queria agradecer vocês que estão assistindo. Quero que vocês deem críticas e sugestões para a gente melhorar o programa. A gente está começando e essa fase de começo é sempre muito complexa, né? A gente tem que aprender muito como editar, como fazer a parte do vídeo, como fazer a parte do áudio. Mas eu queria agradecer vocês que estão participando da gente aqui. Um abraço, até a próxima. Um abraço.